Invocando a proteção de Deus, em nome do povo de Mato Grosso, declaro aberta a nossa reunião extraordinária da Comissão Permanente de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto. E hoje uma reunião extraordinária, importantíssima para a educação do Brasil e do mundo. Nós iniciaremos as atividades inerentes ao centenário, à comemoração do centenário do nascimento do nosso querido professor Paulo Freire. Quero saudar aqui os participantes dessa nossa reunião, saudar por primeiro aqui o nosso expositor de hoje, o professor Selvino Reck, coordenador do Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul. Saudar também a professora Marioneide, secretária de Estado de Educação. Saudar o professor Eduardo Ferreira da Silva, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso, a Undime. Saudar nosso querido professor Heleno Manuel Gomes Araújo Filho, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Saudar o nosso querido companheiro Valdeir Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso, Sintep. Saudar o professor Laudemir Luiz Arte, professor adjunto na Universidade do Estado de Mato Grosso. O professor Laudemir foi importantíssimo nesse trabalho, está sendo e será importantíssimo nesse trabalho que estamos iniciando hoje. Ele que nos provocou para que nós pudéssemos organizar esse centenário também aqui pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Quero agradecer a participação, o empenho, a dedicação do professor Laudemir. E a nossa querida professora Nilce Maria, vice-reitora da Unebat, Universidade do Estado de Mato Grosso. Paulo Neves Freire, Recife, 19 de setembro de 1921. Como hoje, 2 dias depois, do nascimento de Paulo Freire, nasceu no dia 19 de setembro, hoje 21 de setembro. Para além de iniciarmos essa comemoração tão importante, também hoje teremos início, a partir da meia-noite, da estação da primavera. Primavera é uma estação linda, onde vem sempre após o inverno, tanto aqui no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Ela vem após o inverno. E na nossa região de Mato Grosso, onde nós não temos frio, mas nós temos um período de seca durante o inverno, que é muito difícil, a primavera é muito simbólica e é muito bem-vinda, porque ela também marca o início do período de chuvas. E principalmente Mato Grosso, que tem vivido, eu que estive no Pantanal acompanhando a comissão externa formada e que será presidida pela deputada federal Rosa Neide, com 20 deputados federais no Pantanal nos últimos 2 dias, acompanhando a barbárie que se recaiu sobre o Pantanal, principalmente por ações de pessoas que não têm compromisso com o meio ambiente, que atearam fogo para fazer limpeza de pasto num período de muita sequidão, e que o fogo perdeu o controle e nós estamos sofrendo muitos animais mortos, passando fome, magérrimos, muitos animais queimados, sofrendo, e há uma união de esforços da comunidade civil, também das organizações não governamentais e também agora da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal dos Deputados, do Senado da República e aqui da Assembleia Legislativa, para que nós possamos encontrar, nesse período em que a comissão especial vai se debruçar, essa comissão externa da Câmara dos Deputados,
estava lá presente também o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, de São Paulo. Nós teremos a oportunidade de, ouvindo a comunidade, ouvimos lá a comunidade, ouvimos os ribeirinhos, os indígenas, as populações tradicionais, ouvimos os proprietários das pousadas, ouvimos também os proprietários de terras lá na região do Pantanal, em Poconé, e ouvindo-os a partir de agora, sem pressa, que a Comissão Externa da Câmara, em parceria conosco aqui da Assembleia, vamos propor ao final um produto que permitirá com que nós não vivamos mais essa barbárie que nós estamos vivendo no Pantanal mato-grossense. Mato Grosso é um estado privilegiado. Nós temos os 3 biomas. Nós temos 100% dos biomas aqui no Mato Grosso. Qual estado que tem esse privilégio? Nós temos o Pantanal, o Cerrado, o bioma Amazônia. E o Pantanal não é nosso, o Pantanal é do mundo. Ele está geograficamente situado no Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia. Mas ele é do mundo. E nós precisamos, tanto é que quem vem para o Pantanal e faz as visitas e deixa também seus recursos, a maioria são pessoas de outros países. E agora houve uma mobilização de pessoas do Brasil inteiro para ajudar nas queimadas. Então, a primavera inicia-se conjuntamente com a celebração do centenário de Paulo Freire, que, se vivo estivesse, faria 99 anos no dia 19 último, e a primavera também nos traz essa alegria. Ontem eu estava lá no Pantanal, quando começaram as primeiras chuvas, as primeiras gotas de chuvas. E é interessante como o ser humano, às vezes, se acha tão poderoso, mas isso ele não é capaz de fazer. Ele reza, ele ora a Deus, ele pede, num momento de catástrofe como esse, que chova, porque a chuva, o ser humano não é capaz de fazer com que ela aconteça. E a chuva, ao chegar ontem, ainda que pouca, mas já traz esse sentimento de alegria. E é nesse sentimento de alegria da primavera que nós vamos iniciar o nosso centenário de Paulo Freire. Paulo Freire, que nasceu em 19 de setembro de 1921, em Recife, faleceu em São Paulo em 2 de maio de 1997. Foi um educador e filósofo brasileiro, é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado um movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo, fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho e não seguindo um já previamente construído. Libertando-se de chavões alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Autor de Pedagogia do Oprimido, livro que propõe um método de alfabetização dialético, se diferenciou do vanguardismo dos intelectuais de esquerda tradicionais e sempre defendeu o diálogo com as pessoas simples, não só como método, mas como um modo de ser realmente democrático. Foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América. E recebeu diversos galardões, como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. Em 13 de abril de 2012, foi sancionada a Lei 12.612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Segundo uma pesquisa, Paulo Freire é o nome de escola mais comum. Queremos dar as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, o professor Selvini Heck, nascido em 1951, é educador,
Foi deputado estadual constituinte do Rio Grande do Sul, de 1987 a 1990, membro da Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política, membro da direção do CAMP, Centro de Assessoria Multiprofissional, membro da mesa diretiva do CONSEA do Rio Grande do Sul, membro da coordenação do CEAAL Brasil, Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe. Convido o professor Silvino Reck para proferir a sua palestra. O senhor terá 15 minutos, nós poderemos, caso necessário, prorrogar esse prazo também. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por o senhor estar aqui em Mato Grosso. Espero que tenha feito uma boa viagem através da nossa rede tecnológica e assim que a pandemia passar, o senhor já está convidado para vir a Mato Grosso para nos abraçar pessoalmente e em outro contexto, que não esse de tanta fumaça e tantas queimadas que estamos vivendo nesse momento. Bem-vindo. Bom dia, meu caro deputado Valdir Barranco, presidente da Comissão Permanente de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. É uma honra estar aqui neste momento. Meu abraço carinhoso e minha solidariedade integral a tudo que está acontecendo aí no Mato Grosso, no Pantanal. Por coincidência, hoje de manhã, está tendo enorme repercussão aqui no Rio Grande do Sul, tudo que acontece aí no Pantanal. Inclusive, hoje de manhã, uma longa entrevista do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, aqui numa das rádios aqui do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, peço perdão ou explico por que não estou usando máscara. É que estou confinado, como sou do grupo de risco, estou confinado há algum tempo, há alguns meses, na casa da minha mãe e, portanto, não estou usando a máscara como corretamente o deputado Valdir está usando. Quero saudar também todos os que estão presentes aí, alguns que eu conheço à distância, como o professor Aldemir, outros que eu conheço pessoalmente, como o professor Heleno, presidente da CNTE, e os demais aí, que militam nos movimentos sociais, nos movimentos professores. Eu que militei também muito tempo, enquanto era professor, no SIMPRO, no Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, e que está também conosco nesta campanha em defesa latino-americana e caribenha, em defesa do legado de Paulo Freire, e que, como o deputado Valdir já colocou, abriu o centenário no sábado, dia 19, quando dos 99 anos do educador popular Paulo Freire, patrono da educação brasileira. E não é por nenhuma razão menor que há uma campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado de Paulo Freire, e nem se abre, e com enorme repercussão em toda a América Latina, Caribe, Brasil e até no mundo, se abrem as comemorações do centenário de Paulo Freire. Porque Paulo Freire continua vivo, nós dizemos. Paulo Freire vive, mesmo tendo falecido em 1997. Isto porque, nos anos 1950, no SESI, em Pernambuco, ele que é pernambucano, ele começou a ter contato com os trabalhadores e trabalhadoras e começou a se dar conta do que era um problema, e ainda é um problema, infelizmente, no Brasil hoje, mas naqueles tempos era um problema muito maior, porque 40% da população brasileira não sabia ler nem escrever, eram analfabetos. E, portanto, ele se deu conta disso. Ainda no SESI, no Serviço Social da Indústria, em Pernambuco, e começou, naqueles tempos, a criar todo um processo
de mobilização das pessoas para ter um programa de alfabetização das pessoas. E a primeira, em fevereiro de 81, foi lançada uma campanha em Natal, no Rio Grande do Norte. De pé no chão também se aprende a ler. E em 1963, em Angicos, no Rio Grande do Norte, pela primeira vez se alfabetizou, se fez o esforço de alfabetizar 300 pessoas, 300 analfabetos, lavradores do Rio Grande do Norte, de Angicos, em 40 horas. Isto foi uma experiência inédita e poderíamos dizer hoje, 60 anos depois, e foi uma experiência revolucionária. Como escreveu um articulista chamado Saul Leblon, a proposta era alfabetizar com lápis, papel e consciência social. E é por isso, e não por outra razão, que o então presidente João Goulart foi a Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, para conhecer essa experiência. E por isso Paulo Freire, em 1963 para 1964, ele foi chamado pelo governo federal para organizar, coordenar o Programa Nacional de Alfabetização, que era organizado, que era bancado pelo governo federal, pelo presidente João Goulart, na época. A ideia, o objetivo era, então, alfabetizar 1.800.000 brasileiros e brasileiras e criar 60 mil círculos de cultura por todo o Brasil. E esse programa foi lançado, e nesse meio tempo aconteceu o golpe militar de 64. Paulo Freire, considerado subversivo e comunista, acabou preso, teve que se exilar, foi para o Chile. No Chile escreveu duas obras fundamentais, que o deputado Valdir já fez referência a uma delas, a Pedagogia do Oprimido, e a Educação como Prática da Liberdade. E a partir daí, dessas duas obras em especial, Paulo Freire ganhou o mundo. Foi convidado pelo Conselho Mundial de Igrejas para ir para a Europa, para Genebra, coordenar processos de educação popular. Depois foi para a África, trabalhou esses processos de educação popular em vários países da África também. E esse chamado método de Paulo Freire, que não é apenas um método, é muito mais que isso, se espalhou pelo mundo. As obras de Paulo Freire, a pedagogia libertadora de Paulo Freire, se tornaram conhecidas em todo o mundo. E a partir daí, não só no Brasil, mesmo nos períodos do golpe militar, da ditadura militar, nos anos 70, anos 80, grande parte dos movimentos sociais da época, ou se não a grande maioria dos movimentos sociais da época, as pastorais sociais populares, as comunidades de base, das quais eu faço parte também há muito tempo, adotaram também a pedagogia crítica e libertadora de Paulo Freire, que parte sempre da realidade concreta. É ação, reflexão, ação. Parte da realidade da vida das pessoas, de uma ação. Reflete-se sobre esta ação. E aí se parte para uma nova ação mais criativa, mais transformadora. Ou a teoria, prática, teoria, no mesmo sentido. Prática, teoria, prática, melhor dito. Parte de uma prática concreta da população, do povo, das comunidades, se teoriza sobre essa prática e se parte para uma nova prática mais crítica, mais transformadora, mais conscientizadora. É por isso que Paulo Freire ficou muito tempo no exílio e se tornou conhecido no mundo inteiro. E sempre com muita saudade do Brasil. Voltou para o Brasil no final dos anos 70, nos anos 1980. Cria-se, então, o CEAL, que então era chamado Conselho de Alfabetização de Adultos,
da América Latina, e Paulo Freire foi o seu primeiro presidente. E, a partir da criação do CEAL, esta pedagogia crítica libertadora, ela se espalha também muito pela América Latina e Caribe. E Paulo Freire, voltando ao Brasil, continua escrevendo muito, continua atuando muito, e os movimentos sociais, sindicais, por exemplo, a criação da Central Única dos Trabalhadores, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, os movimentos sociais do campo e da cidade, urbanos e rurais, as pastorais sociais, todas elas beberam das ideias e da pedagogia libertadora de Paulo Freire, que acabou sendo, inclusive, secretário de Educação Municipal do governo Luiz Erundina em São Paulo. E, a partir daí, Paulo Freire, que já era muito conhecido no mundo, também se tornou muito mais ainda conhecido no Brasil. Em 2009, ele foi anunciado político, felizmente, e aí foi publicado, inclusive, um livro, né? Paulo Freire, anistiado político, e que teve toda uma repercussão enorme no Brasil inteiro, porque foi anistiado político, né, durante o governo Lula, e depois, por um projeto da então deputada federal Luiza Erundina, ele se torna patrono da educação brasileira. Patrono da educação brasileira, sancionado esse projeto pela então presidente Dilma Rousseff. E eu digo sempre, Paulo Freire foi preso no Brasil. Paulo Freire teve que se exilar no Brasil. E parece que hoje, de novo, querem que Paulo Freire seja preso de novo, Paulo Freire se volte ao exílio. E é por isso que esta campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado Freire é tão importante. E é por isso que a participação de vocês, todas e todos que estão aqui hoje presentes, e da própria Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, é tão fundamental neste momento, em que não há só as queimadas e tudo que isso representa no Mato Grosso, no Pantanal, mas há as queimadas também da democracia, há as queimadas também da soberania nacional e assim por diante. Paulo Freire, que sempre foi alguém que, como base da sua educação, da educação popular freiriana, teve sempre como base, entre outras coisas, o diálogo, a dialogicidade, a amorosidade. Ele sempre disse, eu amo as pessoas e o mundo, partindo sempre da realidade concreta, sempre procurando construir o conhecimento a partir da base popular, dos mais pobres, dos trabalhadores e das trabalhadoras, sempre pensando num processo educativo conscientizador, onde não se opõe à escola formal e à educação não formal. Elas podem perfeitamente se integrar numa escola pública, de qualidade, democrática, como ele inclusive demonstrou enquanto foi secretário de Educação de São Paulo, mas é uma educação que transforma a realidade. E nós precisamos, mais que nunca, hoje, transformar a realidade brasileira e no sentido de mais justiça, de solidariedade, ainda mais nesses tempos difíceis de pandemia que nós estamos vivendo. E por isso que ainda no ano 2014, nós lançamos, eu estava nesta época na Secretaria-Geral da Presidência da República, com o ministro Gilberto Carvalho, um grande educador popular, e nós lançamos o Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas, baseado em Paulo Freire, na pedagogia freiriana. Assim como, aliás, também a ANEPS, a Articulação Nacional de Educação Popular e Solidária, também tem um marco de referência baseado em Paulo Freire, assim como também na época do então secretário nacional de Economia Solidária, Paul Singer, grande Paul Singer, se lançou também um marco de referência da educação popular e economia solidária baseada em Paulo Freire. E, finalmente, Paulo Freire, patrono da educação brasileira,
E hoje, quando ele vai fazer 100 anos, em 19 de setembro de 2021, é que nós estamos lançando esta campanha, para a qual eu quero convidar todas e todos vocês, dirigentes sindicais. Sei que a CNTE já está envolvida, Sintep seguramente vai se envolver, assim como a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Nós fizemos um lançamento agora, no sábado passado, em nível latino-americano e caribenho. O Laudemir e muitas pessoas das universidades, como a Universidade Estadual do Mato Grosso, como a UERGS do Rio Grande do Sul, a URGS do Rio Grande do Sul, junto com o CEAL, junto com o Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, junto com movimentos sociais, estamos lançando, vamos fazer deste ano, até 19 de setembro de 2021, um ano de educação libertadora, de educação baseada em Paulo Freire, de lembrar de novo a pedagogia libertadora de Paulo Freire e, como nós dizemos, esperançar a América Latina. Nós precisamos esperançar. E esperançar não significa, e esperançar não é ficar esperando a sombra da mangueira, como escreveu no famoso poema Paulo Freire. Esperançar é fazer a esperança acontecer. Não é ficar numa espera vã, é agir. E a América Latina e o Brasil hoje, mais que nunca, e o Pantanal e a Amazônia, mais que nunca, precisam deste esperançar, desta ação de todas e todas que acreditam na liberdade, acreditam na solidariedade, tão necessária nesses tempos, acreditam na democracia e querem que a soberania nacional, sobretudo, seja garantida e respeitada. Meu abraço inicial a vocês. Acho que esgotei os 15 minutos previstos e esperamos todos e todas vocês nesta campanha em defesa do legado Freire e neste centenário de Paulo Freire, até 19 de setembro de 2021 e seguramente continuando depois. Esperançar Brasil, esperançar América Latina. Abraço a todas e todos. Muito obrigado, professor Silvino Reck, pela sua contribuição. Vamos pedir-lhe que continue conosco na sala. Nós iremos ouvir agora na sequência a fala da nossa deputada federal, professora Rosa Neide, e na sequência nós abriremos para os demais membros presentes aqui nessa nossa atividade tão importante. Professora Rosa Neide, nossa deputada federal, muito bem-vinda, obrigado pela participação e Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Bom dia, deputado Valdir Barranco, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e demais membros desta comissão. Bom dia, companheiro e amigo Heleno, companheiro Valdeir. Estou nominando alguns que eu estou vendo aqui na minha frente, a companheira Nilce, da Unemate, né, o professor Silvino, que acabou de falar, uma belíssima... Silvino, estou trocando o seu nome. Uma belíssima mensagem. Também a professora Marioneide, a professora Adriana, a Laudemir, que estão aqui conosco. É uma honra muito grande, né, fazer parte desta reunião neste momento. Falar alguma coisa do professor Paulo Freire, que me encantou na vida e me deu a direção para ser professora. Bebi na fonte muitas vezes e bebo até então, porque ter Paulo Freire como patrono da educação brasileira é o mínimo que a educação brasileira poderia fazer por alguém que sempre produziu em favor do povo, em favor da educação, em favor dos mais humildes. Estamos passando um tempo muito difícil em nosso país, especialmente quando tratamos de políticas públicas, de inclusão de pessoas. E aí Paulo Freire é a nossa maior referência. Na tribuna da Câmara, vejo pessoas que nunca leram nada de Paulo Freire, que não têm nenhuma experiência com Paulo Freire, e aí diz que Paulo Freire criou um método para deixar
estudantes brasileiros analfabetos. Então, infelizmente, o analfabetismo de algumas pessoas faz com que ideias deturpadas vá povoando a população brasileira. Mas as nossas universidades, as nossas academias, pessoas do povo, né, os cidadãos que têm consciência política e consciência social, conhecem o que pensa Paulo Freire. Então, Paulo Freire, primeiro marco, que Silvano falou muito bem, a questão do diálogo. Se tem uma coisa que ele nos ensinou, é construir a partir do diálogo, é sentar-se todos à mesa, dialogar e tomar decisão, é fazer isso de forma amorosa, é tratar com amorosidade. Então, ter amorosidade e diálogo, estas orientações é para quem tem compromisso com a população, com a vida, com a qualidade de vida. Então, no dia 19, se ele estivesse aqui, teria 99 anos entre nós. Mas ele está vivo, presente, com todo o legado que deixou. Então, nesse sentido, né, agora sou filiada ao Sintep de Mato Grosso, a CNTE já abriu o ano Paulo Freire, estamos juntos neste trabalho. Convido o Mato Grosso também, a Assembleia, a Secretaria de Estado de Educação, Conselho Estadual de Educação, todas as entidades, Universidade do Estado, Universidade Federal, cada um tem um trabalho aí a respeito de Paulo Freire, mas que possamos culminar no próximo ano com uma grande realização no nosso Estado sobre a vida, a obra e o legado do professor Paulo Freire. Deputado Barranco, que esteve comigo no sábado e no domingo, andando pelo Pantanal. Com certeza, se Paulo Freire estivesse aqui, saberia nos orientar muito bem. E a gente procurou, na metodologia freiriana, trabalhar com todos os homens e mulheres, todos os grupos humanos que vivem no Pantanal. Fizemos reuniões com povos originários, povos tradicionais, fazendeiros, todos que habitam o Pantanal, procurando subsídios para a nossa comissão externa, para que a gente possa responder ao povo de Mato Grosso do Sul, da Bolívia e do Paraguai, a respeito da preservação desse importante bioma. Então, o nosso trabalho vai ser todo inspirado em Paulo Freire, dialogando, trabalhando com a população, dando respostas ao nosso povo. Parabéns, deputado Barranco, parabéns a todos que estão aí. Estamos juntos e juntas nesta luta por um Brasil melhor, um Brasil que dialogue mais, um Brasil que esteja preparando um mundo que os nossos filhos e netos possam continuar habitando. Parabéns, ficarei aqui mais um pouco, porque tem uma fala agora na abertura da sessão da Câmara, mas acompanharei ainda a fala de todos. Estou à disposição e trabalharemos para que o nosso mandato seja um mandato freiriano. Muito obrigado, deputada federal, professora Rosa Neide, tem sido sempre presente aqui nas atividades da nossa Comissão de Educação, assim como o foi também na comissão especial que estudou o retorno às aulas com segurança. Eu dizia logo no início sobre o Pantanal não ser patrimônio só de Mato Grosso, estar geograficamente inserido aqui em Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia, mas ser um patrimônio mundial, né? E desde a Constituição de 1988, o Pantanal é um patrimônio nacional. E desde 2000, a Unesco declarou o Pantanal como patrimônio mundial. Também, no último sábado, eu publiquei o meu último artigo, que é denominado de O Meio Ambiente e o Pacto Geracional. Já está publicado em vários veículos aqui também da capital, e quem quiser ler, recomendo aí a leitura, porque é um artigo que eu produzi até enquanto biólogo também, enquanto gestor, que fui durante muito tempo como prefeito, superintendente do INCRA, né? Secretário Municipal de Educação, com a preocupação com esse novo olhar sobre a gestão e com sustentabilidade, porque não dá mais para que nós permitamos com que o meio ambiente seja desintegrado do desenvolvimento sustentável e seja varrido da face da terra, porque nós não teremos mais condições de habitar com qualidade de vida. Quero aqui já chamar o professor Laudemir,
que vai fazer a sua fala, dar as boas-vindas também à Guelda, professora Guelda, que representa também o Sintep, está presente aqui, a nossa querida amiga Guelda, esposa do professor Henrique Lopes, presidente da CUT, ex-presidente do Sintep, deputado estadual que assumirá o mandato aqui a partir do dia 30 de setembro e estará aqui nesta Comissão de Educação para conduzir as pautas da educação e também as atividades inerentes ao centenário do aniversário de Paulo Freire. A educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. Viva Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Professor Laudemir, com a palavra. Bom dia, Barranco. Obrigado por esse convite e a articulação no espaço da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, para que a gente possa dialogar com a sociedade mato-grossense e latino-americana, porque esse evento, através do Servino, está sendo comunicado à América Latina, está sendo comunicado ao mundo, porque nós entramos na comunicação com o Servino, nessa articulação, não só com o Brasil, mas a América Latina. Acho que o trabalho do Servino, ia agradecer muito o aceite dele para dialogar nesse dia conosco aqui, para difundir cada vez mais esse legado do Paulo Freire. Obrigado por esse momento, e eu acho que, Valdir, quando entrei em contato com a sua assessoria, as moças, as meninas, né, acho que são bem jovens elas, mas bem militantes, bem aguerridas, elas falaram assim: não, nós vamos fazer muito mais do que esse evento, nós podemos ocupar esse espaço da Assembleia, o espaço da Comissão de Educação, para fazer esse debate do legado de Paulo Freire aqui para as universidades do estado do Mato Grosso. E aí eu quero agradecer a presença da nossa vice-reitora, professora Nilce, mas também como tem colegas da Universidade Federal do Mato Grosso já empenhados. E professor Servino, nós estamos nos articulando aqui no Mato Grosso, já temos cursos em ação na Universidade Federal lá em Barra do Garças, nós temos ações na Unemate em Sinop, em Tangará, na Unemate, na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, em Rondonópolis, através dos nossos colegas que estão estudando, orientando na perspectiva freiriana. Então, Freire realmente, como disse a professora e deputada federal Rosa Neide, ele vive, ele está vivo entre nós pelos nossos estudos, pela nossa militância, pela perspectiva de organização da classe trabalhadora, não só para que ela saiba ler e escrever, reproduzir mecanicamente as letras e os números, mas para que ela saiba pensar e interpretar o seu mundo. E aí, nesse sentido, a presença dos movimentos sindicais, CNTE, Sintep, e aqui também eu estou designado pela diretoria da Dunemat, que é a Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Mato Grosso, para dizer do compromisso de continuar na defesa da educação pública, da universidade pública, para que ela possa crescer, se manter, crescer e desenvolver ações de pesquisa, ensino e extensão para o desenvolvimento sustentável e solidário do Estado do Mato Grosso. O Estado do Mato Grosso temos que reconhecer que é um dos estados com maior desigualdade social. Enquanto nós temos um grupo extremamente rico, representado hoje pelo agronegócio, por outro lado, nós temos um conjunto muito grande de pessoas que não têm sequer o acesso suficiente para a sua existência. Quando a professora Rosa Neide disse que existem muitas pessoas que falam de Paulo Freire sem tê-lo lido, sem tê-lo estudado, eu concordo com isso. E é interessante, Rosa Neide,
que o Paulo Freire já foi acusado de comunista no sentido pejorativo, no sentido, né, da malversação do conceito da palavra, quando ele iniciou a sua ação de interação com o povo. Paulo Freire, desde o começo, desde o início, não foi um educador que se fechou nos espaços da universidade, intramuros. Não, ele sempre foi alguém que foi ao âmago, ao centro da cultura, da economia, das palavras, da linguagem, da visão de mundo do povo trabalhador. Assim ele fez quando se tornou professor universitário, mas antes já, como disse Selvino, quando ele foi professor educador nomeado no SESI, quando ele começou a trabalhar com os trabalhadores da indústria, com aqueles e aquelas que não tinham acesso ao letramento, às letras, ao domínio das letras. Ele começou nesse aproximar-se, aprofundar o sentido da existência do homem e da mulher trabalhadora. Quando ele foi para Angicos fazer aquela experiência com os 300 trabalhadores e trabalhadoras, todas pessoas renegadas, relegadas pelas estruturas de dominação da economia e da política brasileira, ele consegue fazer um processo extraordinário de alfabetização em 40 horas. E já naquela época, os latifundiários falaram, aqui tem um comunista, um cara perigoso. E esse cara perigoso é assim acusado porque ele acreditou no povo brasileiro, nas pessoas simples, acreditar no simples. Hoje de manhã estávamos tomando café aqui em casa, a professora Loriege, companheira, minha esposa, também professora na Unemad, disse assim, mas ele fala das coisas simples. Então refletimos o seguinte, falar das coisas simples no Brasil, das pessoas simples e colocá-las na centralidade da cultura e da política é muito perigoso. E por que é perigoso? Porque quando as pessoas tomam a consciência, tomam a palavra e tomam o rumo da história, as pessoas simples começam a dizer e a colocar na centralidade da educação, da política, da ciência, da tecnologia, o seu mundo, as suas necessidades, os seus projetos. É essa centralidade que os poderes direitosos, hoje fascistas, não admitem que se coloque. Então, há um combate, não há um debate, há um combate ao pensamento freiriano. E interessante quando eu olho para a estatística no Brasil, quando há essa versão, né, dos bolsonaristas dizendo que Paulo Freire é um cara que é usado para tornar as pessoas idiotas, para tornar os nossos estudantes analfabetos. Eu tenho uma estatística que foi elaborada pelo INEP, que são dados históricos do Brasil. Quando Paulo Freire nasceu na década de 20, o índice de analfabetismo no Brasil era de 65%. Quando ele começa a ter uma atuação no Brasil na década de 50, o nosso analfabetismo era de 56%. Na década de 50, nós passamos para 50,6%. Em 60, nós estávamos em 39,7%. E é interessante que o Programa Nacional de Alfabetização, que o Selvino citou, ele foi aprovado pelo governo nacional em um ato administrativo em janeiro de 1964, e já com o golpe militar no Brasil em abril de 1964, ele foi revogado. E aí que traz a trajetória de Paulo Freire para o exílio, e lá, como disse bem o Selvino, escreveu, no meu entender, uma das maiores obras e reconhecida no mundo inteiro, a Pedagogia do Oprimido, onde ele consegue filosofar, sistematizar, tornar a sociologia da educação a base para que a gente possa compreender toda a organização, todo o sistema educacional
pensado a escola como uma escola pública. E olha só, quando a gente pensa a escola pública, e o Paulo Freire não pensa a escola por ela mesma, como um sistema fechado, mas como um sistema de interação, um sistema de participação social. E aí eu sempre penso que a escola pública, isso que o Sintep faz muito no Mato Grosso, e o faz muito bem na defesa da gestão democrática. E aí sim, a gestão democrática não simplesmente, pura e simplesmente, como a eleição de um representante para fazer a gestão, mas a gestão democrática, a democracia, com um processo de aprendizagem profunda, de entendimento, de interação com a comunidade e do desenvolvimento do sistema cultural de toda uma comunidade. Eu quero finalizar dizendo aqui que a partir de um núcleo, de um centro que a gente tem aqui na UNEMARCH em Cáceres, do núcleo de trabalho, que a professora Nilce conhece bem, a gente tem atuado junto com movimentos sociais, sindicais, eclesiais, com comunidades, no sentido de fazer a formação, no sentido, usando Paulo Freire como referência, na perspectiva do respeito, da consideração e do reconhecimento das diversidades culturais, como diz Paulo Freire, da inserção da juventude, da inserção das mulheres, da organização social e econômica, da relação da universidade com a comunidade com a universidade. A praxis, bem lembrado, Selvino, dessa relação entre teoria e prática faz com que a gente consiga produzir um conhecimento pertinente, um conhecimento necessário para o desenvolvimento cultural, econômico e político das nossas comunidades. Então, Paulo Freire é uma referência muito forte porque exatamente ele demonstrou a partir das suas práticas, a partir de Pernambuco e para o mundo, passando pelo Chile, pelos Estados Unidos, por Bolívia, por Genebra, Suíça, se estendendo para a África e voltando ao Brasil, fisicamente, epistemologicamente e politicamente. Então, ele é uma referência para nós nesse sentido, porque ele traduz a perspectiva da emancipação, da libertação. Mas não é uma libertação doada, não é uma libertação dada, é uma libertação conquistada a partir da consciência crítica participativa inserida, em que homens e mulheres oprimidos tomam a história na mão e constroem juntos um processo de emancipação. Então, Valdir, obrigado por esse espaço e vamos, sim, continuar através das universidades, movimentos sindicais, sociais, ocupando esse espaço da Assembleia com a sua pessoa, agora próximo com o Henrique, e eu prefiro dizer que seja em definitivo com o Henrique, porque aí tu vais para o Senado Federal, para lá continuar assim fazendo a defesa da educação pública, dos interesses públicos do nosso povo mato-grossense. Até mais. Muito obrigado, professor Laudemir, obrigado pela sua contribuição, que não se resume apenas à sua bela fala aqui, mas também desde o início a provocação e o auxílio na organização dessa nossa atividade. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Paulo Freire. Quero abrir aqui a palavra ao professor Heleno, presidente da CNTE, que mais uma vez nos prestigia aqui nessa importante atividade. Bem-vindo, professor Heleno, com a palavra. Obrigado, deputado Valdir Barranco. Eu que
agradeço o convite feito à nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação para participar desta sessão solene em homenagem a Paulo Freire, realizada pela Comissão de Educação. Eu quero cumprimentar todas as 15 pessoas que estão nesta plataforma, nessa atividade aqui dessa sessão em homenagem. Mandar um forte abraço às deputadas e aos deputados, através do deputado Valdir Barranco, da deputada Rosa Neide. Cumprimentar todas as trabalhadoras e os trabalhadores, dando um forte abraço ao nosso companheiro Henrique Lopes, presidente da CUT do Mato Grosso. Um forte abraço às minhas companheiras e meus companheiros profissionais da educação, professores, funcionários da educação, abraçando meu companheiro Valdeir Pereira, minha companheira Guelda, que estão em frente do SINTEP, Valdeir, nosso presidente, e trabalhando, né, as questões da nossa categoria. Forte abraço às educadoras, aos educadores populares, jovens e adultos, dando um forte abraço aí ao Silvino Reck, grande companheiro, grande lutador latino-americano. Forte abraço aos dirigentes governamentais, abraçando aí a Maria Oneide e a Adriana, e aos nossos companheiros, estudantes, profissionais da educação superior, abraçando a Nilce Maria. Dentro do Esperançar de Paulo Freire, que tanto já falamos aqui, tem um trecho que diz que esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Mais adiante, Paulo Freire escreveria: juntar-se com outros e com outras para fazer de novo modo. E é isso que estamos fazendo. Pouco no isolamento, como o Silvino falou, cada um na sua casa, alguns necessitando fazer o trabalho, mas não desistimos da luta, da homenagem, de juntar-se, mesmo à distância, para fazer esse trabalho. Então, estamos fazendo de modo diferente, mas estamos fazendo, porque isso traz a esperança do verbo esperançar, que Paulo Freire também nos deixou para se manter firmes nessa luta. O esperançar também se diz que é se levantar. Tomamos um tombo em 2018, que foi piorado em 2019 e agora mais forte ainda em 2020. Enfrentamos uma crise sanitária, econômica, social que já atingiu o nosso país e agora, lamentavelmente, uma crise política, porque não temos uma pessoa de fato que faça a presidência desse país atuar, coordenar e cuidar da vida das pessoas. Então, um país sem presidente está sem rumo, desorientado, e o esperançar significa se levantar. Esperançar significa ir atrás. E por isso estamos nessa jornada latino-americana. Estamos ampliando com a Internacional da Educação essa grande jornada. Uma jornada latino-americana coordenada por diversas entidades, que se inclui a Internacional da Educação para a América Latina e a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente. Que neste ano realizamos a Semana Freiriana em Defesa da Vida e da Educação. Começamos no dia 14 enviando a letra I ao Ministério da Educação. I de incompetência, ineficaz, incapaz, insensível com os nossos jovens quando mantêm uma prova, mesmo em condições precárias e difíceis que essa juventude está passando nesse momento com a pandemia. Esperançar também diz que é construir. E é nessa construção coletiva que estamos marchando, como também nos orientou Paulo Freire. Nessa construção coletiva, ainda nesse mês de setembro, vamos lançar a revista Retratos da Escola, da CNTE, em homenagem ao mestre e patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Essa homenagem nessa revista Retrato da Escola, da CNTE, vem agregada com duas homenagens em memória ao nosso lutador sindicalista no Brasil e no mundo, professor João Felício. Foi presidente da POESP,
presidente da CUT Brasil, uma referência para nós sindicalistas no Brasil e no mundo. E vamos homenagear também a professora Rosaura, de Minas Gerais, uma mulher que, junto com tantas outras mulheres e homens, ajudaram a criar o Sindiúti em Minas Gerais, ajudaram a criar a CNTE, uma lutadora. E vamos publicar um artigo que ela escreveu em fevereiro deste ano, depois, antes do seu falecimento, sobre a questão da escola sem partido, a mordaça sobre os profissionais de educação. Então, uma homenagem que mostra essa ação dos educadores e das educadoras em defesa da vida e da educação. Porque o esperançar também é levar adiante. E o levar adiante nos coloca a anunciar aqui e já convidar todo o povo do Mato Grosso a estar conosco no Recife, nos dias 19 e 20 de setembro de 2021. Cidade que nasceu Paulo Freire e que estamos programando para o dia 19 de setembro de 2021, um domingo, uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e à tarde um ato político, cultural, educacional em homenagem aos 100 anos do mestre Paulo Freire. E no dia 20, uma segunda-feira, vamos estar no campus da Universidade Federal de Pernambuco, lá na escultura de Paulo Freire, que foi colocada pela Internacional da Educação para a América Latina e CNTE, uma escultura do Abelardo da Hora, que trabalhou com Paulo Freire nos seus desenhos, nas suas orientações, naquele período da alfabetização, e lá, nesse espaço, vamos realizar a plenária mundial da educação. Então, esse momento, deputado Valdir Barranco, que nós somos convidados a participar desse momento tão importante, necessário para a educação e para a vida do povo brasileiro, anunciamos essa agenda e que nos preparemos, né, com todas essas nossas ações e atividades para juntos e juntas celebrarmos os 100 anos de nascimento do Paulo Freire, o centenário do patrono da educação brasileira, que continua afirmando: esperançar é não desistir, é ter fé na vida. Vida longa para todos nós e para a nossa luta. Obrigado. Muito obrigado, professor Heleno. E já está na minha agenda esse momento tão importante que ocorrerá pela ocasião do aniversário de nascimento de Paulo Freire no Recife, nos dias 19 e 20 do ano de 2021. Enquanto eu luto, sou movido pela esperança. E se eu lutar com esperança, posso esperar. Paulo Freire. Convido a próxima oradora, a professora Marioneide, a fazer uso da palavra, secretária de Estado de Educação de Mato Grosso. Bom dia a todos e a todas os presentes nesse momento, comemoração ao centenário de Paulo Freire, momento muito importante para a educação brasileira. E eu vou iniciar colocando um pouquinho aquilo que nos faz refletir sobre a palavra de Paulo Freire, quando ele diz que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. A educação, para mim, na minha concepção e na minha trajetória de vida, tem sido exatamente refletir e usar a prática ação-reflexão-ação de quanto é importante o nosso trabalho junto àquele que é nosso maior objetivo, a nossa demanda, que é o nosso aluno, que está lá na ponta. Os milhares e milhares de jovens, crianças e adolescentes que precisam de resposta, que precisam de construir um conhecimento. E é nessa perspectiva, então, que o método freiriano propôs e sempre fortaleceu o fazer pedagógico através do processo de alfabetização a partir da realidade dos alunos, buscando, através dessa realidade, a construção de um universo vocabular, de analisar as experiências de vida, os problemas, as questões do cotidiano, fazendo com que, de fato, a leitura da palavra tenha um sentido e proporcione e venha construída de uma proporção da leitura crítica do mundo, permitindo principalmente a compreensão da realidade que nós vivemos e a possibilidade
de que com a construção deste conhecimento, nós possamos fazer a transformação desta realidade. Aí, então, toda uma inspiração na construção social e política de uma sociedade. Eu digo sempre que não cabe ao professor ser um pregador. Ele é principalmente o mediador de um processo de construção do conhecimento. É no sentido de propiciar o diálogo, a diferença existente no âmbito escolar, o respeito à diversidade, o diálogo entre diferentes pontos de vista, que faz com que nós consigamos avançar na conscientização dos nossos alunos, na inquietação, né? Levando-os, então, à ação. Ação essa que, eu sempre digo, só não erra nesse mundo quem nada faz. E a ação, ela é passível de erros. Então, por isso, a importância daquela educação libertadora, onde existe a prática, ação, reflexão e ação. A cada momento eu me torno mais um ser aprendente, cada minuto eu sei que nada sei e que eu preciso, de fato, tomar consciência da minha condição histórica, assumir o controle da minha trajetória de vida, conhecer minha capacidade de transformar o mundo, e isso só se dá com o conhecimento. Com o conhecimento libertador, com o conhecimento com autonomia da educação, com o conhecimento reflexivo que Paulo Freire tanto prega. Hoje, no momento, na sociedade atual, enquanto alguns querem ainda ligar a educação a uma questão de história, de educação, de escola sem partido, levando a figura de Paulo Freire para esse lado, para esse vínculo, são pessoas que realmente, na minha concepção, ainda não entendem qual foi o grande papel dele ao tornar a educação, de fato, libertadora, ao, de fato, trazer um método de alfabetização de jovens e adultos que diferencie de outros métodos já existentes, no sentido de garantir com que a pessoa ela tenha a possibilidade de enfrentar os desafios e as problemáticas de sua vida, fazendo a sua própria superação da vida. E, principalmente, já finalizando a minha fala, que vai ser muito breve, e aí já quero antecipar, deputado Barranco, pedir desculpas, porque eu estou com mais uma reunião aqui ao lado acontecendo, que é exatamente o preparativo para a retomada das aulas presenciais, e a gente está na reunião com a saúde hoje aqui. Eu vou ter que me ausentar, vou deixar aqui em meu lugar a professora Irene, que também nos acompanha e está nos assessorando em todo esse trabalho. Mas eu gostaria só de dizer que o grande legado de Paulo Freire para mim é, primeiro, saber que nós precisamos, de fato, impregnar de sentido o que nós fazemos a cada minuto em sala de aula, no interior das nossas salas, no interior das nossas escolas, porque é lá, no chão da escola, que a educação de fato acontece. E lembrar também que não é possível, uma outra frase dele que eu gosto muito e que me cativa sempre, que não é possível refazer esse país, não é possível democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com gente brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha, ela não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. E, para mim, o grande legado dele é que pedagogia é um ato solidário e não solitário. Pedagogia é um ato de amor. Então, a gente precisa realmente, para ser educador, amar o que se faz. A educação precisa estar contida no seu sangue, precisa ser um histórico de vida, você precisa querer fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o grande legado de Paulo Freire para mim e, sem sombra de dúvidas, continua sendo a minha referência na educação. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Marioneide, secretária de Estado de Educação. Nós sabemos que a senhora tem muitas tarefas, né, enquanto secretária, compreendemos que deverá se ausentar. Nós daremos prosseguimento, mas sem antes deixar mais uma frase aqui de Paulo Freire. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Com isso, convido o nosso querido deputado estadual, professor Henrique Lopes, para fazer uso da palavra. Olá, bom dia a todos e todas. Eu quero parabenizar o deputado Valdir Barranco por o brilhante trabalho da nossa Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, saudar aqui os companheiros
presente aqui nessa sala, uma saudação especial ao companheiro Valdeir Pereira, presidente do nosso sindicato, e ao companheiro Heleno Araújo, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores da Educação, parabenizar o professor que fez aqui a brilhante exposição sobre Paulo Freire, dizer do nosso compromisso enquanto lutadores por uma escola pública, gratuita, de gestão democrática e gestão pública em todos os níveis, e fazer uma rápida reflexão aqui do porquê que Paulo Freire é tão atacado nos dias de hoje, nesse momento de retrocesso no nosso país, onde nós temos um texto oficial, um programa do atual governo federal, escrito de forma explícita, de que a ideologia de Paulo Freire precisa de ser expurgada da escola. Esse é o termo que está colocado lá. Isso talvez vai no sentido daqueles que querem desmontar o Estado brasileiro, mediante toda a retirada de direitos da classe trabalhadora, mediante todas as ameaças que tem em torno da educação, inclusive traduzida já na reforma do ensino médio, mediante toda a tentativa daqueles que são mercadores da educação pública, que querem centralizar o currículo, que querem estabelecer o processo de disputa, de meritocracia no espaço da escola e que querem fazer com que o profissional da educação seja apenas um executor de tarefas pensada entre quatro paredes e que o mesmo possa, lá na ponta, ser apenas aquele que vai reproduzir isso. Então, portanto, é claro que as ideias de Paulo Freire, para quem luta por uma libertação, para quem luta por uma sociedade democrática, e a educação é um espaço privilegiado para isso, são ideias, de fato, muito perigosas. Que alguém que se posiciona em dizer que seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica, com certeza, essas são ideias que, para quem quer fazer desse país, que esse país continue sendo quintal, continue sendo curral dos impérios, retirar essas ideias do espaço da escola pode ser a sua estratégia fundamental. A pena é que nós não tivemos, de fato, Paulo Freire presente dentro de todas as unidades escolares, porque se assim o tivesse, com certeza a nossa realidade no país seria outra. Por isso, parabéns pela atividade, o centenário do nosso querido Paulo Freire será um momento importantíssimo para nós mantermos viva essa ideia daqueles e daquelas que lutam numa escola pública, gratuita, democrática e de qualidade. Quero concluir aqui, dizer que todas as vezes que fala de Paulo Freire, eu me lembro do nosso saudoso professor Júlio César, que era um defensor incondicional das ideias de Paulo Freire. Aliás, quando faleceu, eu estava com a sua fisionomia bastante parecida já com a fisionomia de Paulo Freire. Me lembro que a luta que nós estabelecemos aqui no estado de Mato Grosso, desde quando nós aprovamos a Constituição Estadual em 89, o capítulo da educação que ali está contido foi feito, com certeza, pensada nessa pedagogia freiriana. É por isso que nós, ao longo da história, lutamos para que essa democracia tão sonhada, de fato, pudesse ser traduzida nas legislações, para que a gente, de fato, pudesse colocar em prática isso que a gente sempre fala, da necessidade da reflexão e da ação. Por isso, a nossa defesa incondicional da gestão democrática, que nós conseguimos estabelecer seus princípios já dentro da Lei Complementar 49 e a sua regulamentação dentro da Lei 7.040. É verdade que a gestão democrática das escolas não é apenas a eleição de diretor, mas sem a eleição, sem também o voto direto da comunidade escolar, aquilo que nós chamamos de prática começa a ficar de forma
duvidosa nas nossas ações. Portanto, eu quero aqui nesse centenário de Paulo Freire, além de parabenizar todas as atividades que nós iremos fazer para que Paulo Freire continue vivo nas nossas memórias, mas também as nossas ações para que ele continue vivo nas nossas práticas do cotidiano aqui no Espaço da Escola. É com muito orgulho que eu assumo a responsabilidade de estar na Assembleia Legislativa, defendendo os interesses da sociedade e defendendo o legado de Paulo Freire para a educação pública aqui no estado de Mato Grosso. Um abraço a todas e todas e parabéns pela organização aqui do evento. Obrigado. Muito obrigado, professor, deputado estadual Henrique Lopes. A partir do dia 30, Vossa Excelência estará aqui na Assembleia, estará aqui nesta comissão e vou lhe confessar que Vossa Excelência vai ficar tão bem, vai desempenhar tão bem a função aqui, que eu vou me esforçar muito e tenho certeza que muita gente se esforçará para que Vossa Excelência permaneça aqui nessa cadeira. Quero convidar a professora Nilce Maria para fazer uso da palavra, enquanto ela se organiza, proferir mais uma frase aqui do nosso patrono da educação, Paulo Freire. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens e as mulheres se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Professora Nilce Maria, muito bem-vinda, muito obrigado pela participação. Está com a palavra. Nossa vice-reitora da UNEMAT. Bom dia a todos. Bom dia, Barranco. Bom dia, ao professor Selvino, que eu não conheço, mas já gostei. Já conheci, já gostei só de ouvi-lo. Bom dia, a todos. Vou falar o nome de cada um aqui, Não vou, mas assim, todos vocês que estão aqui. Aí eu quero cumprimentar especialmente o Laudemir, companheiro aqui da UNEMAT, tá? Que, também se preocupou, em saber, se a UNEMAT já estava aqui nesse momento presente, com vocês hoje. Falar que a UNEMAT, ela também tem o maior orgulho, porque nós tivemos a presença do professor Paulo Freire aqui em 1994. Em 1994, quando o professor Paulo Freire veio à UNEMAT nos visitar, fazer uma palestra, conversar conosco, a UNEMAT não era ainda o que ela é hoje. Nós estávamos ainda, principalmente aqui em Cáceres, numa luta, em construir espaços físicos, Os nossos cursos, nossos alunos e nós, professores, ficávamos espalhados pela cidade de Cáceres, em várias escolas, e naquele momento os alunos estavam construíram barracas de palha para estudar no pátio da universidade e assim nós forçar a luta da construção de espaços. E ele chegou justo neste momento aqui na nossa universidade. Então, nós temos uma relação também com o professor Paulo Freire, dessa relação de luta, de esperançar, essa relação que torna essa universidade, a UNEMAT, aqui do interior de Mato Grosso, a gente pensa que temos facilidades, mas mais dificuldades ainda, porque nós somos do interior, do interior, do interior, Nós somos do interior do Brasil, do interior de Mato Grosso, e nas cidades do interior de Mato Grosso que nós estamos presentes. Então, eu imagino assim, o tanto que Paulo Freire nos viu aqui e nos reconheceu nele, na luta por uma educação aqui no interior e por uma educação que dá esperança para as pessoas do interior fazer o seu curso superior e estudar. E naquele momento nós não tínhamos a história que nós temos hoje, Nós estávamos só naquele momento ainda na graduação, nós não tínhamos programa de pós, mestrado, doutorado,
Então, o tanto que daquele momento, de 94 até hoje, a universidade caminhou e cresceu. E é com esse olhar, né, de parceria, né, que nós estamos aqui, a Universidade do Estado de Mato Grosso, para, juntos nesse ano, né, fazermos, né, a comemoração, né, dos 100 anos. Né? Eu até coloquei aqui, fiquei pensando ontem à noite, que nós não vamos, não é nem comemorar, né? Eu acho que é mais que comemorar, é celebrar, né? A gente celebra a oportunidade de termos, né, o Paulo Freire conosco aqui no Brasil, né? Porque quem teve, né, Paulo Freire, né, teve um gênio, né? E ele foi tão bom, foi tão importante que ele transbordou, né? Ele saiu, né? Ele foi igual água, né? A chuva, né? Que transborda e espraia, é como diz a música do Milton Nascimento. Então ele se espraiou, né? Além do Brasil, foi para o mundo. Então, Mato Grosso, né, não é só brasileiro, né, Mato Grosso, Paulo Freire, né, ele não é só brasileiro, né, Paulo Freire é do mundo. Então, portanto, né, o Paulo Freire do mundo, Paulo Freire da educação do mundo. E aí, nesse momento, né, que o Brasil está nessa situação, né, que vocês todos já apontaram aqui, inclusive o Henrique, né, todos vocês, né, os que falaram, é dessa situação esse momento sanitário, social, educacional, de perseguição, né, a quem pensa, né, diferente, a quem pensa numa escola e numa universidade inclusiva, né? Neste momento aí é que ele nos torna mais presentes na vida, né? Mais presentes na escola e mais presentes na universidade, que é a possibilidade do sonhar, de fazer sonhar, a possibilidade de esperançar, né? Essa possibilidade, essa certeza, né, que é só na luta que nós vamos, né, criar esperanças, né, ter o esperançar. Só na luta. Sem a luta, né, nós não conseguiremos avançar nesse caminho, né? E por que que ele, né, eu fico pensando, né? Por que que ele é tão... fez parte lá do governo, né, da linha lá do governo de Bolsonaro, né, explicitamente lá no plano de governo dele, né, que seria extinguir Paulo Freire, né? Aí eu vou lembrar um pouquinho, né, da parábola do semeador, né, de Jesus Cristo, né, que é que a ideia, né, a boa semente, né, em terra boa, ela se espalha, ela cresce. E aí como que vai matar uma boa ideia? Como é que vai matar, né? E as boas ideias, o terreno bom, né, somos nós. Né? Somos nós professores, somos nós pesquisadores, são as universidades, as escolas, né, as pessoas, né, que têm confiança, né, de que essa semente boa de Paulo Freire não vai acabar, não adianta ele querer, né, e lutar, né, porque aquela ideia, aquilo que faz crescer, que dá amorosidade, que dá amor, que dá esperança, né, e com esse tanto de gente de terra boa, né, que nós somos, não vamos deixar Paulo Freire morrer, né? E então a Universidade Barranco, né, e Henrique, né, que estará assumindo daqui a pouco, né, a Universidade do Estado de Mato Grosso está aqui, né, com vocês, né, juntos para celebrarmos, né, esses 100 anos. E o Laudemir, como já começou, né, estará aqui conosco junto, né, para a gente pensar ações para a universidade toda, pensar ações em cada campus, em cada curso, né, em cada lugar que a Universidade do Estado de Mato Grosso se faz presente nesse mundão aqui do Mato Grosso, e assim a gente espraiar ainda mais, né, a semente, as ideias, né, o pensar, né, a educação freiriana, né, para a nossa Unemate. Tá? Então eu agradeço pelo convite, agradeço por estar aqui, né, nesse momento com vocês. E a Universidade do Estado do Mato Grosso se faz presente porque nós somos, né, a nossa base, né, a nossa base de construção é uma base totalmente freiriana, né, que é de diálogo, de amor, de inclusão, de lutar e de esperançar, né, para esse Mato Grosso. Tá? Um bom dia para nós, né, e bons trabalhos para a nossa celebração de Paulo Freire. Muito obrigado, professora Nilce Maria. Nós acompanhando a história, ao longo dela, quantas boas sementes os governos ditatoriais já tentaram eliminar sem sucesso. E a semente de Paulo Freire é tão boa
germina tão bem e o nosso solo é tão fértil, com luz e com água, que eles não conseguirão, por mais que tentem, eliminá-la. Ela germinará cada dia durante as próximas gerações para levar o amor e levar os seus ensinamentos para uma educação que seja libertadora. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Convido nosso próximo inscrito, professor Eduardo, presidente da Undime. O Eduardo teve que sair. Convido o professor Valdeir, presidente do Sintep. Já quero saudar aqui o deputado professor Wilson Santos, que também está na sala, será o próximo a falar. Bom dia, deputado Barranco. Bom dia a Nilce, a secretária Marioneide, o Heleno, nosso presidente da nossa confederação, o Henrique, presidente da CUT Mato Grosso, o professor Laudemir, da Universidade Estadual de Mato Grosso, o Silvino, pela brilhante intervenção, o deputado Wilson Santos, a Adriana Tomazoni, a Maria Luísa Zanirato, a companheira Guelda também, que é do nosso Sintep Mato Grosso, da Secretaria de Assuntos Educacionais. Comemorar esse período que abre aí o centenário do professor Paulo Freire, como o Henrique já antecedeu antes, a gente aqui em Mato Grosso sempre tratávamos de que nós tínhamos o privilégio de ter no quadro do Sintep Mato Grosso Paulo Freire II, que era o nosso companheiro Júlio César Viana, alguém que na sua prática cotidiana e na forma o qual sempre discutiu a educação pública e o seu posicionamento traduzia não apenas os jargões que muitos usam de Paulo Freire, mas a sua prática freiriana no dia a dia das nossas ações dentro do sindicato e o pensar da educação pública, né? Então, é dentro desse espírito que, ao pensarmos agora esse centenário do Paulo Freire, a gente precisa efetivamente ter uma posição política que reflita não apenas as reproduções das frases freirianas, como muitas vezes nós nos deparamos por parte daqueles que têm um papel fundamental da oferta da educação pública com a devida qualidade e principalmente pensar uma educação pública voltada para os nossos jovens, os nossos adultos e as nossas crianças. Então, esse centenário de Paulo Freire no estado de Mato Grosso, a professora Irene, que está aí acompanhando, representando a Secretaria de Estado de Educação, a secretária Marioneide, uma das tarefas principais é a gente exercer a prática freiriana para que nós possamos avançar aqui na educação de jovens e adultos que há muito tempo vem sofrendo com o seu sucateamento e com a seu aniquilamento por falta de políticas horizontais que dê conta de garantir que o nosso jovem estudante possa ter o devido acesso à educação pública e principalmente aqueles e aquelas que não tiveram quando deveria. Paulo Freire e o centenário que nós comemoramos inicia-se nesse momento, mas é uma questão que a gente precisa sempre deixar claro é de que ao pensar em Paulo Freire, nós não podemos pensar distante daqueles e daquelas que necessitam da educação pública e dos seus trabalhadores e trabalhadoras da educação, porque são eles os responsáveis para que chegue na ponta o serviço público. E não tem como o papel da universidade dentro desse processo é fundamental, e a formação
inicial e continuada dos nossos trabalhadores para essa nova perspectiva, quando nós temos um desmantelamento da educação no Brasil, e que tem um reflexo aqui no estado de Mato Grosso pelo seu principal ator aqui, que é o governo do estado de Mato Grosso, que parece que tem uma certa aversão à educação pública e aos seus trabalhadores. E eu digo isso, que se hoje a tarefa principal nossa é discutir a importância de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, a gente precisa começar pelas práticas daqueles que são os governadores e que têm atacado de forma sistêmica os trabalhadores da educação, têm atacado de forma sistêmica a educação pública brasileira, e não têm a compreensão de que, se nós precisamos de um país em que, nesse momento de pandemia, se demonstrou fundamental o papel da educação, precisa ter um investimento, a sensibilidade e a prática freiriana no seu dia a dia. Então, deputado Barranco, não vou delongar muito, que esse final de semana passei aí com um pouco de gripe durante o dia, está na reta final, mas não vou esforçar muito aqui para a gente não ter, e garantir também as falas dos demais companheiros aí. Mas eu chamo a atenção, mais uma vez, e parabenizar pela iniciativa de realizar essa atividade pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e que a gente possa ter esse ano no Estado de Mato Grosso um estado revestido de práticas freirianas, começando pelas práticas daqueles que são os governos, que deveriam ter uma preocupação muito grande com a educação pública, com os seus trabalhadores. E se não tem essa prática, deve riscar de tudo quanto é lugar as frases de Paulo Freire, porque não pode fazer esse desserviço de utilizar o nome de Paulo Freire para praticar uma educação de exclusão e uma educação que não condiz com aquilo que é e que sempre foi a luta desse grande educador que fez a diferença e que nós sempre teremos como uma referência como patrono da educação pública brasileira. Muito obrigado, professor Valdeir, presidente do Sintep. Vamos convidar o professor deputado estadual, Wilson Santos, para participar. Quero antes aqui já ir agradecendo, nós já estamos nos encaminhando para o encerramento, agradecendo aqui a participação da secretária de Estado de Educação, Marioneide Angélica, da deputada federal, professora Rosa Neide, do Eduardo Ferreira, presidente da Undime, do professor Heleno Manuel Gomes Araújo Filho, professor Heleno, presidente da CNTE, do Valdeir Pereira, presidente do Sintep, do professor doutor Laudemir Luiz Arte, professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, que é um dos idealizadores e colaboradores dessa nossa reunião, a professora doutora vice-reitora da Unemate, professora Nilce Maria, e do nosso palestrante de hoje, professor Selvino Reck, coordenador do Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Não se pode falar de educação sem amor. Paulo Freire. Também, havia me esquecido aqui, também o nosso querido deputado estadual Henrique Lopes, professor Henrique Lopes, presidente da CUT, ex-presidente do Sintep, que está conosco aqui nessa sala. Professor, deputado estadual Wilson Santos, com a palavra, integrante dessa nossa comissão permanente de educação, ciência, tecnologia, cultura e desporto. Bom dia, presidente Valdir. Em seu nome eu quero cumprimentar todos os participantes. É uma feliz iniciativa de Vossa Excelência de não deixar passar em branco essa data,
né? O grande filósofo, educador Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira desde 2012, recebeu aí quase 40 títulos doutor honoris causa no mundo todo, superou até o Marechal Rondon, né? Rondon recebeu aí em torno de 13, 14 títulos doutor honoris causa, e o Paulo Freire recebeu aí 34, 35 títulos. Sem dúvida ele veio para fazer um rompimento, né, Valdir, com aquela educação tecnicista, tradicional, burocrática, uma pedagogia calcada, né, baseada no dia a dia, baseada na experiência individual de cada educando, que ele próprio pudesse trilhar, definir o seu caminho e que ele próprio pudesse definir que tipo de educação o levaria às suas metas. Então, gostaria apenas, como membro da comissão, como professor que sou aí há mais de 35 anos também, dizer que o professor Paulo Freire influenciou de maneira importante nas últimas gerações de professores desse país. Influenciou de maneira positiva. Cabe agora aos aparelhos de Estado, sejam estados municipais, estados estaduais, o Estado nacional, construir condições para que essa filosofia, para que essa metodologia possa ser tratada de maneira majoritária em nossa sociedade. Parabéns, presidente, parabéns aos palestrantes e viva Paulo Freire! Muito obrigado, deputado Wilson Santos, professor Wilson Santos, é sempre um prazer tê-lo conosco, é sempre um prazer poder ouvi-lo também. Quero convidar a nossa última inscrita aqui dessa manhã de hoje, desse seminário que abre o centenário de aniversário de Paulo Freire aqui em Mato Grosso, a professora Guelda, secretária de Assuntos Educacionais do Sintep de Mato Grosso. Com a palavra, professora Guelda. Bom dia a todos e todas nessa manhã. Parabéns aí, deputado Valdir Barranco, pela iniciativa. Uma data como essa não poderia passar em branco. E tenho um trecho do Paulo Freire que eu acho fantástico, assim, que eu acho que define e traz para nós uma responsabilidade muito grande. Que é um trecho que eu costumo, inclusive, usar em várias das minhas falas. O mundo não é, o mundo está sendo. Não sou objeto da história, mas sujeito igualmente. Nesse mundo eu não constato para me adaptar, eu constato para mudar. E momentos como esse são fundamentais nesse processo porque a gente entende que esse mundo realmente está em movimento, da necessidade e da responsabilidade que nós temos de acompanhar esse mundo. E aí, quando a gente traz essa reflexão para a educação nacional, e aí vamos falar da educação mato-grossense em especial, que é o que nós estamos vivendo hoje, a gente entende e percebe um desserviço, né? Porque Paulo Freire traz uma pedagogia de dar as condições de que esse ser humano tenha uma aprendizagem significativa e que realmente ele receba esse conhecimento e que ele tenha condição de dar um rumo para a própria vida, de escolher e de se reconhecer enquanto sujeito nesse espaço, nesse mundo, e assumir esse papel enquanto classe trabalhadora, enquanto um ser humano que pode reconstruir a sua vida e contribuir para a construção de uma sociedade diferente. E aí, quando a Nilce fala, né, do espaço que Paulo Freire tem nas universidades, eu faço a reflexão de que nós não atingimos ainda aquilo que a gente gostaria o espaço que a gente gostaria de ter nessa universidade. Porque durante a campanha do Jair Bolsonaro, ele disse, olha, vamos banir Paulo Freire das escolas e das universidades. Se realmente Paulo Freire tivesse estado, né, tivesse dentro das universidades como esse povo pensa que está, nós teríamos uma outra condição.
a nossa democracia não estaria tão ameaçada e a gestão democrática das nossas escolas não estariam no ponto que está hoje, né? Correndo o risco realmente da gente não ter o processo de eleição para a direção das nossas escolas. Então, da responsabilidade, viu, deputado, que nós temos, que a Assembleia tem, inclusive, de chamar essa discussão nesse debate, fortalecer essa discussão e chamar o governo do Estado para a responsabilidade, né? Nós tivemos um momento aí, que se eu não me falha a memória, não sei se foi Sagos ou Rosa Neide que esteve na Secretaria de Educação, que houve uma tentativa de implantar aí nas escolas o currículo por projeto de trabalho. É uma forma fantástica, assim, de ser trabalhado, porque você parte da realidade, dos desafios que os estudantes têm no dia a dia. Então, eles têm uma aprendizagem significativa, porque nós só aprendemos aquilo que tem sentido para nós. E esse projeto não teve condições de ter continuidade, de ser fortalecido no espaço da escola, por falta de estrutura, né? E aí, quando a gente fala dessa falta de estrutura, nós não vamos apontar esse ou aquele governo. Vamos olhar para a nossa história para que a gente possa compreender o porquê que existe essa falta de estrutura. Mas a gente não olha para esse processo para identificar o problema e se adaptar. A gente precisa se mover, se organizar para que a gente possa avançar realmente numa proposta de currículos significativos às nossas escolas, para que realmente haja aprendizagem significativa e a gente dê essas condições para os estudantes, para que eles sejam sujeitos da própria história, né? E não se adaptem na condição do que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos tendo uma educação para atender a demanda de mercado. Isso é extremamente frustrante para todos nós que somos educadores e estamos na militância buscando uma sociedade justa e igualitária. E aí, eu quero finalizar mais uma vez parabenizando a iniciativa do senhor e que a gente não pare por aí, que a gente una forças de fato para que a gente consiga avançar para uma sociedade diferente, para uma educação realmente de qualidade, com qualidade social referenciada, que é isso que nós, enquanto militantes, acreditamos e lutamos dia após dia. Obrigada. Muito obrigado, professora Guelda, pela sua brilhante participação. Nós daremos continuidade a este que é apenas o primeiro passo, a primeira das muitas atividades que será promovida aqui pela Comissão de Educação, pela Assembleia Legislativa, em comunhão com as demais instituições da educação aqui do Estado de Mato Grosso. A partir do dia 30, o professor Henrique estará aqui e dará continuidade a essa agenda também. Eu quero convidar para suas considerações transitórias, eu sempre digo transitórias, né, porque considerações finais significa que a gente não vai ter mais oportunidade nunca de nos falarmos, né? Então são transitórias, sempre buscando uma nova oportunidade. Então, para suas considerações transitórias, o palestrante da manhã de hoje, o professor Selvino Reck, já agradecê-lo pela presença aqui, por ter se comprometido e colocado esse espaço tão importante para nós na sua agenda. Para suas considerações, professor Selvino Reck. Nada como uma segunda-feira, o dia que começa a primavera, meu caro deputado Valdir Barranco, do que ouvir todas e todos vocês hoje, e eu saio daqui com a sensação do esperançar. E agradeço, portanto, profundamente esta oportunidade em nome do CEAL, do Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, em nome do seu presidente, atual presidente, Oscar Hara. O primeiro presidente foi Paulo Freire, do CEAL. E, portanto, saio, né, esperançado. E queria apenas dizer o seguinte, para terminar, para concluir. Quando fui convidado por Frei Beto, em 2003, para integrar o então chamado Talher,
a equipe do Talher, de educadores populares do Fome Zero, era a mesa, o copo, o prato, o sal, o talher. Frei Beto, que esteve, inclusive, sábado, na abertura do centenário, ele dizia sempre para nós o seguinte, nós usamos isso como expressão e que permanece extremamente válido hoje. E depois eu virei assessor especial do presidente Lula no lugar do Frei Beto. Matar a fome de pão, sim, em primeiro lugar. E a fome está voltando. O Brasil, infelizmente, está saindo do mapa da fome. Mas, ao mesmo tempo que a gente mata a fome, é preciso e é fundamental saciar a sede de beleza. Era esse o papel da equipe do Talher. Talher para ajudar a comer. Talher, equipe em espanhol, Tager, equipe de formação, de capacitação. E que criou, na sequência, na continuidade, a RECID, a Rede de Educação Cidadã, o que me deu várias vezes a oportunidade de estar aí no Mato Grosso, e no Pantanal, e na Amazônia. Visitas e, inclusive, é importante vocês convidarem os educadores, as educadoras que eram da equipe, são ainda da Rede de Educação Cidadã, aí, a irmã Glória Antônia e outros tantos e tantas aí, espalhados por aí, Cáceres, Cuiabá e assim por diante, para esse processo todo do centenário e do esperançar. E queria ainda dizer que quando Paulo Freire, convidaram Paulo Freire, perguntaram Paulo Freire, o professor Moacir Gadotti, olha, estamos lá no início dos anos 90, estamos pensando em criar um instituto chamado Paulo Freire. O que o senhor acha? O que você acha? Paulo Freire respondeu da seguinte maneira, se vocês quiserem me repetir e fazer a minha lembrança, não criem. Agora, se vocês forem me superar, se vocês quiserem reinventar Paulo Freire e a sua pedagogia, tem todo o meu apoio. Criem o Instituto Paulo Freire. E o criaram. E esse é o desafio que nós temos nesse próximo ano, e eu queria terminar com isso. Reinventar Paulo Freire. Para reinventar, evidentemente, nós temos que ler as obras dele, temos que revisitar as suas experiências e tudo mais. Mas nós precisamos reinventar Paulo Freire hoje, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de ameaça à democracia, à soberania nacional, nesses tempos de ameaça ao Pantanal, à Amazônia. É preciso reinventar Paulo Freire nos nossos tempos. E temos esta oportunidade deste próximo ano de reler Paulo Freire, de escrever cartas pedagógicas que o Paulo Freire sempre escrevia, dizia que a gente deveria escrever, e temos este ano para esperançar. Esse é o desafio que nós queremos colocar, que o CEAL coloca na luta antirracista, na luta feminista, na economia solidária, na participação social e popular, na recriação da democracia, na reinvenção da democracia, na defesa da soberania nacional, no cuidado com a casa do mundo comum, como disse sempre o Papa Francisco. Nós queremos convidar a todas e todos vocês que participaram hoje tão lindamente desta manhã, quanto queremos convidar todas e todos que, eventualmente, via TV Assembleia ou outros caminhos nas redes sociais, acompanharam. Vamos esperançar o Brasil e a América Latina. E a Comissão de Educação aí da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, e eu me sinto muito honrado com isso, porque também fui presidente da Comissão de Saúde da Assembleia do Rio Grande do Sul, lá em tempos atrás, e aí eu saúdo o deputado Wilson Santos, que esteve aqui, e especialmente saúdo o professor e futuro deputado Henrique Lopes, que deve estar ansioso, me lembro bem quando eu virei deputado naquele tempo, eu, educador popular, eu, militante social, virando deputado das lutas populares do Rio Grande do Sul. Quero convidar todas e todos vocês, meu caro Valdir Barranco, parabéns, e convidá-los todas e todas. Um ano
para esperançar. 1 ano para reinventar Paulo Freire. Abraços mil, continuemos todos na luta, na universidade, nas universidades, no campo popular, no movimento sindical, nos movimentos sociais e na Assembleia Legislativa. Viva Paulo Freire! Paulo Freire não será mais preso. Paulo Freire não irá de novo para o exílio. Paulo Freire vive. Abraços a todas e todos. Muito obrigado, professor Silvino Reck, pela sua valorosa contribuição. Quero agradecer a cada um e cada uma dos participantes, agradecer a nossa equipe aqui, os assessores da Assembleia Legislativa, da TI, da TV Assembleia, que estão aqui. Muitíssimo obrigado aos espectadores da nossa reunião, tanto aqui da comissão, quanto também pela TV, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. Muito obrigado, e acho que nós iniciamos o centenário do nascimento de Paulo Freire com uma ação muito importante, com participações das maiores lideranças da educação do estado de Mato Grosso e do Brasil. Então quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa sala remota conosco. Saudar aqui nosso querido deputado estadual, presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Carlos Avalone, que já está aqui. Nós já estamos de saída para que vocês possam iniciar os trabalhos da comissão. E finalizo com mais uma frase do nosso querido Paulo Freire, que dizia que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Viva Paulo Freire! Paulo Freire vive! Forte abraço, boa semana a todos e todas, que Deus possa nos abençoar grandemente nessa semana.